Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Final de semana, Brasileirão 2021, 15ª rodada. Jogos sábado, domingo e segunda-feira. E o canal Resenha com Magalhães já fez aqui duas preliminares. Do Resenha no Nordeste, falando dos 4 do Nordeste especificamente, e uma prévia do Sul, dos 5 times do Sul. Sobram 11. Então o canal Resenha com Magalhães vai falar agora exclusivamente para esses 11 times que pertencem à região sudeste aqui e a centro-oeste do nosso país. Rio, São Paulo, Minas, Mato Grosso, né, que tem o Cuiabá, e ali o Atlético Goianiense, Goiás. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, o nosso WhatsApp e o grupo do time não é para falar de política, não é para falar de religião, e é para respeitar a opinião do outro. Não é um grupo sem filtro, igual eu vejo alguns grupos de times que não tem filtro. Você pode falar o que quiser, inclusive ofender. Não. No canal Resenha com Magalhães, não. Você tem que saber respeitar. Se não saber respeitar, a gente tira. Simples assim. Ah, vai ficar puto, ficou, mas não vai desrespeitar ninguém no grupo, não é isso que a gente quer. Beleza? Então vamos lá para a gente falar desse campeonato brasileiro jogo a jogo. Bom, 15ª rodada começa no sábado. Sábado tem 4 jogos no sábado. Temos 5 jogos no domingo e um jogo na segunda-feira. Bom, o jogo da segunda-feira a gente não vai falar aqui, porque já foi falado no Resenha do Sul. O jogo de segunda-feira é entre Grêmio e Chapecoense, 2 times do Sul. Então, esse jogo, se você quiser saber a minha opinião, vai lá no nosso vídeo sobre Resenha no Sul. Agora, os outros, a gente vai poder dar um pitaco aqui rapidamente. Então, vamos lá, dar uma passada rápida. Sport Bragantino, Atlético Paranaense e São Paulo, Palmeiras e Fortaleza, Cuiabá e Bahia, Juventude e Atlético Mineiro, América Mineiro e Fluminense, Santos e Corinthians, Ceará e Atlético Goianiense, Flamengo Internacional e Grêmio Chapecoense. Então, vamos lá agora, ponto a ponto. Bom, primeiro, Sport Recife e Bragantino. Sport Recife a gente já falou no vídeo sobre o Nordeste. Bragantino. Bragantino é favorito. Só que o Bragantino tem que abrir o olho. Porque o time do Sport sabe que é inferior. O time do Sport vai jogar igual jogou contra o Bahia, igual vai jogar contra todo mundo. Vai jogar atrás, tentando explorar o contra-ataque. Tem lá a contratação de alguns jogadores, chegou o Hernandes, mas esses caras não vão jogar. Mas o Sport vem aí de uma vitória em cima do Bahia, fora de casa. E jogando em casa, o Sport não vai propor jogo, até porque tem dificuldade para isso. O Sport tem dificuldade na saída de bola para a criação. Então, para mim, o Bragantino é favorito, tem o melhor futebol, está no topo da tabela, mas só tem que abrir o olho. Só tem que abrir o olho. Principalmente não desperdiçar chances. Porque o Sport jogou já com vários outros times. Os times batalharam, criaram chances, perderam gols incríveis. E o Sport foi lá, fez um gol e ganhou. Então o Bragantino tem que ser ou tentar oscilar menos, que o Bragantino acaba oscilando muito, por isso empata também bastante, e não desperdiçar a quantidade de gols que muitos times aqui no Brasil desperdiçam. Então, para mim, o Bragantino é favorito perante o Sport.
Atlético Paranaense e São Paulo. Sobre Atlético Paranaense, como eu disse, já foi falado no vídeo sobre o Sul. Vamos lá para o São Paulo. O São Paulo teve um jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras que nitidamente foi garfado. Era para o São Paulo ter ganho o jogo. Tá? Era para o São Paulo ter ganho o jogo. E acabou o jogo saindo empatado. Aí o São Paulo joga pela Copa do Brasil contra o Vasco. Momentos do jogo, o Vasco estava melhor do que o São Paulo. Estava melhor do que o São Paulo. Mas o São Paulo se classificou 2-1, o Vasco teve jogador expulso. Um tumulto generalizado, reclamação contra a arbitragem, diretoria do Vasco reclamando pra caramba, falando do Daronco. Aí eu vi também alguns repórteres, também muito mimizento. Eu vi uma reportagem agora na ESPN. Porra, bicho, os comentaristas mimizentos, não falando ler com crer. O presidente do Vasco pode até não ter algumas coisas, ele não ter se colocado muito bem. Até concordo. Agora, o que tem a ver o repórter falar, eu quero ver o presidente do Vasco ficar puto desse jeito, quando o Vasco tá mal financeiramente, quando o Vasco cai. O que tem a ver o cu com as calças? Não tem nada a ver uma porra com a outra. O negócio do jogo, de arbitragem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí que coloca. Pô, bicho. É por isso que dificilmente eu assisto programa esportivo nesses canais, porque, porra, bicho, é um politicamente correto que me dá nojo, na boa. Então, o São Paulo vai para esse jogo contra o Atlético Paranaense desesperado para fazer ponto. O São Paulo está desesperado por pontos. Por quê? Porque o São Paulo está na zona de rebaixamento. Porém, o São Paulo tem uma pedreira no meio de semana, que é de novo o Palmeiras. Só que agora pela Libertadores. E aí? Mas galera, o Atlético Paranaense também joga fora de casa contra a LDU. Então eu acredito que tanto o Atlético Paranaense quanto o São Paulo vão poupar. Só que o desespero de pontos do São Paulo é maior. É bem maior. Escrevendo aqui uma mensagem para o amigo. Então o desespero do São Paulo é muito maior. Do Atlético Paranaense não, ele está lá em cima. Se empatar ele pode cair um pouquinho, pode perder posição? Pode, mas ele está lá em cima. O São Paulo não. São Paulo não. São Paulo não pode desperdiçar. Lógico, está jogando fora de casa contra o Atlético Paranaense, que está lá em cima da tabela. E é um bom time. O que o São Paulo faz? Poupa para o jogo da Libertadores ou vai com todo mundo para cima? É uma decisão difícil, não é uma decisão muito fácil. Mas eu acredito que pela importância que todo mundo dá aqui no Brasil à Libertadores, eu acredito que o São Paulo vai poupar. Deixa eu ver aqui. Cara, na minha opinião, os dois times vão poupar. Tanto a Atlético Paranaense quanto o São Paulo vão poupar. Com isso, na minha opinião, o futebol do São Paulo não é o pior, também não é o melhor. O time do São Paulo de vez em quando dá umas panes elétricas, pane seca, para todo mundo. Mas é um jogo complicado para o São Paulo. Eu não coloco o São Paulo como favorito, não. Mas eu coloco um jogo equilibrado. Onde o São Paulo pode sim conseguir um bom resultado. Mas um jogo bem equilibrado. Independente do time que o Atlético Paranaense venha, vai ser um jogo bem complicado para o São Paulo. Bem complicado. Não vejo o São Paulo como favorito, não. Pode dar qualquer resultado, mas não vejo o São Paulo como favorito. Mas pode surpreender. Mas como eu estou dizendo, São Paulo acho que vai poupar como Atlético Paranaense. Aí fica bem equilibrado os dois times poupando. Já ficaria equilibrado com os dois times principais, né? Jogar lá contra o Atlético Paranaense é sempre muito difícil, é sempre muito complicado.
mas eu não vejo o São Paulo nesse jogo como favorito, tá? Então, para mim, se o São Paulo conseguir um empate lá com o Atlético Paranaense, vai ser um grande resultado para o São Paulo. Apesar de o São Paulo precisar de 3 pontos, não de 1. Eu não sei se 1 ponto vai ajudar o São Paulo. Não sei se 1 ponto vai ajudar o São Paulo. Talvez não ajude. 1 ponto não ajude o São Paulo. Mas é melhor pingar do que secar. Se o São Paulo for com o time principal, jogar contra o time misto do Atlético Paranaense, pode ganhar. Mas o jogo contra o Palmeiras, se perder jogador, então prioriza. Vou priorizar o brasileiro. A Libertadores a gente vai jogando. Só que eu acho que isso não vai acontecer. Acho que a prioridade é a Libertadores. Então, o empate do São Paulo vai cair de bom tamanho. Temos o Palmeiras que vai jogar em casa contra o Fortaleza. Palmeiras. É favorito contra o Fortaleza se jogar com o time principal. Se jogar contra o time com time misto, não. Se jogar contra o time misto, para mim é meio a meio. Porque o Palmeiras tem o jogo contra o São Paulo. E o último jogo do Palmeiras contra o São Paulo foi melhor e merecia ter ganho o jogo. Então eu acredito que o Palmeiras vai poupar contra o Fortaleza para ir completo na Libertadores. Poupando, para mim, o jogo é meio a meio. Palmeiras e Fortaleza é meio a meio. Pode acontecer qualquer resultado. É um jogo indigesto para o Palmeiras. Muito indigesto. Muito difícil. O time do Fortaleza vem fazendo grandes apresentações e tá lá em cima na tabela igual o Palmeiras. Então vai ser um jogo complicado. Jogo complicado que se o Palmeiras for com um time misto, não é o favorito pelo futebol que vem apresentando. Beleza? Então, páreo duro. Pode ganhar com o time misto? Pode. Com o time titular. Eu acho que o Palmeiras favorito. Mas mesmo assim vai ser muito complicado. Porque o time do Fortaleza é um time chato de se jogar. Perdeu a última pro Ceará? Perdeu. Mas é outra situação. Ali tem outras coisas envolvendo. Tá? Então, Palmeiras titular, favorito. Palmeiras misto, não é favorito contra o Fortaleza, é meio a meio. Cuiabá e Bahia. Cuiabá. Bom, Cuiabá tá lá na parte de baixo da tabela. Tava na zona de rebaixamento, agora não tá mais, já subiu. E vai jogar contra o Bahia. Se o Cuiabá pegar o Bahia, que jogou o primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, eu não acho que o Cuiabá é favorito. Aquele primeiro tempo do Bahia contra o Atlético Mineiro, pela Copa do Brasil, jogo de volta, o Bahia foi muito bem. Agora, se o Cuiabá pegar o Bahia do segundo tempo, e se o Cuiabá pegar o Bahia que vem jogando os últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Cuiabá ganha. Então, o Cuiabá tem que torcer para jogar contra o Bahia, que vem jogando o Campeonato Brasileiro. Esse Bahia que o Cuiabá vai pegar, se for o Bahia do Campeonato Brasileiro, acredito que o Cuiabá possa ganhar. O time do Bahia é melhor, tá? Tem mais peças do que o Cuiabá. Mas taticamente o Bahia é fraco. É de médio para fraco, taticamente. O Bahia que vem jogando o Campeonato Brasileiro. O Bahia que jogou o primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, não. Aquele Bahia veio forte, veio diferente, com um esquema diferente, com outro formato. Mas se for o Bahia que vem jogando, principalmente o Bahia que perdeu para o Sport, eu acredito que o Cuiabá possa fazer 3 pontos, que vai ser muito importante, né? Vai ser muito importante mesmo pro Cuiabá esses 3 pontos. Então, vai depender muito do Bahia. Mas o Cuiabá pode conseguir os 3 pontos. Juventude e Atlético Mineiro. Bom, o Atlético Mineiro vem aí de uma classificação na Copa do Brasil, mas perdeu para o Bahia. O Atlético Mineiro perdeu para o Bahia. O Atlético Mineiro jogou uma partida no primeiro tempo contra o Bahia da Copa do Brasil horrorosa. Era para o Atlético Mineiro ter sido goleado no primeiro tempo pelo Bahia, porque foi sem algumas peças importantes. O Atlético Mineiro sem 3, 4 peças é um time comunzaço que estaria pelo meio da tabela. Então, acredito eu
que o Atlético Mineiro vai poupar de novo contra o Juventude. Por quê? Porque no meio da semana o Atlético Mineiro está lá na Argentina jogando contra o River pela Libertadores. Então, o Atlético Mineiro continua favorito, mas não é favoritaço, porque provavelmente vai poupar. E poupando, o time do Atlético Mineiro cai muito. Os reservas não estão à altura dos titulares. Então o time cai muito. Mas o Atlético Mineiro é favorito perante o Juventude. Outro jogo, América Mineiro e Fluminense. O time do Fluminense oscila demais. Oscila demais. O Fluminense oscila muito. O América Mineiro vem aí também derrapando. Está lá na zona de rebaixamento com 11 pontos. Últimos 5 jogos não tem nenhuma vitória. O Fluminense nos últimos 2 jogos, 2 derrotas. Além disso, o Fluminense tem um jogo em casa pela Libertadores contra o Barcelona. Então eu acredito que o Fluminense possa descansar alguns jogadores. E o Fluminense também não vem bem no Campeonato Brasileiro, essa é a verdade, vem oscilando demais. Eu vou ser bem sincero, para mim um jogo bem parelho, meio a meio. Meio a meio. Pode acontecer qualquer coisa. Então, para mim, América Mineiro e Fluminense, meio a meio. Qualquer resultado aí, para mim, é bem normal. Santos e Corinthians, clássico paulista. O melhor futebol é o do Santos. Peça por peça, o Corinthians sem as contratações ainda. Não sei se o Renato Augusto vai jogar, o outro lá que foi contratado vai jogar. Peças por peças eu não sei se o Santos é melhor do que o Corinthians, peça por peça. O lateral do Corinthians é o Fagner. Eu não gosto muito do Fagner, como, sinceramente, pelas entradas que ele dá, eu acho muito... Mas é um bom jogador, tá? Tem um Mosquito ali na frente. Não, tá, não vou... Pra mim o elenco do Santos é melhor do que o do Corinthians. Olhando agora, o elenco do Santos é melhor do que o Corinthians. O jogo é na Vila. Pra mim, Santos é favorito. Santos é favorito. Futebol do Corinthians, eu não acredito que o Corinthians vai para dentro do Santos. Acredito que o Corinthians não seja tão covarde quanto foi como o Flamengo. Ele vai mais para frente, vai tentar marcar um pouquinho mais alto. Mas para mim o Santos é favorito perante o Corinthians. Para mim o Santos é favorito. Para mim o elenco, agora analisando, o elenco é melhor, o time é melhor. O elenco não, o time é melhor. Vive melhor momento. Tem um ataque que tem ali o Marinho que faz a diferença. Então, para mim, o Santos é favorito. Ceará e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. Atlético Goianiense foi eliminado da Copa do Brasil. Empatou em casa 2-2 com o Atlético Paranaense, mas como perdeu fora de 2-1, acabou sendo eliminado. É um time taticamente muito bom, mas que falta algumas peças. Vai jogar contra o Ceará, que não é um time propositivo. É um time muito parecido com o Atlético Goianiense. Um time mais reativo. É um jogo difícil para o Atlético Goianiense. Um jogo difícil. Mas pelas características do Atlético Goianiense e pelas características do Ceará, que são bem parecidas, apesar do Ceará ter um elenco melhor, e tá mais na parte de cima da tabela, a gente olhar aqui, o Ceará é o 7º, o Atlético Goianiense é o 9º. Diferença ali de 3 pontos, né? É um jogo bem parelho. Eu vou ser bem sincero, para mim 50% para cada lado. Tem, lógico, uma vantagem que o Ceará joga em casa, mas como o Ceará não é um time propositivo, essa vantagem acaba diminuindo um pouquinho. Então, para mim,
o Atlético Goianiense tem 50% de chances. Não vai ser nenhum absurdo o Atlético Goianiense ganhar do Ceará. Mas só para lembrar o Atlético Goianiense, o Ceará está invicto há 10 jogos, ou 11. Então não vai ser fácil ganhar do Ceará. E vem de uma grande vitória sobre o arquirrival Fortaleza. Tá? Mas o Ceará tem essa vantagem de jogar em casa, de estar com um retrospecto legal, uma invencibilidade, mas dá para o Atlético Goianiense fazer um bom jogo e fazer um resultado. 50% não. 50% não. Para mim é 40% para o Atlético Goianiense, 60% para o Ceará, 40% para o Atlético Goianiense. Mas dá para o Atlético Goianiense ganhar. Flamengo Internacional. Bom, o momento que o Flamengo tá, vem de uma semana descansando. Galera empolgadaço. Renato Gaúcho como treinador. Internacional mal. Eliminado. Racha no elenco. Briga na diretoria. Ou seja, tudo que está acontecendo de bom no Flamengo está acontecendo de ruim no Internacional. Além de não ter futebol. Bom, o Flamengo é favorito e ponto. Vai golear? Primeiro, vai ganhar? É favorito. É favorito. Né? Se vai ganhar, é outros 500. Todos os jogos contra o Internacional foram muito difíceis. Ano passado foi muito difícil. O Internacional é o vice-campeão. É um jogo entre o atual campeão brasileiro e o vice-campeão. Só que a diferença que está entre os dois hoje, tática, tecnicamente, momento, pô, bicho, é abissal. Então, parceiro, o Flamengo é favorito. Agora, não pode achar que vai entrar que já ganhou. Não, tem que jogar. Se jogar como vem jogando nos últimos jogos, vai ganhar do Internacional. Pra mim vai ser surpresa o Flamengo empatar com o Internacional, nesse momento. Mas a gente tá falando do Internacional. Tá? Então, a torcida do Flamengo tem que respeitar. É o Internacional e sempre fez jogo duro. E não vai encarar o Flamengo de frente. O Internacional vai jogar atrás. Então o Flamengo vai ter que ter paciência, o Flamengo tem que ter cuidado com os contra-ataques. As peças do Internacional não são tão ruins assim, o momento é horroroso, mas o Internacional tem bons jogadores. Então, o Flamengo tem que tomar cuidado, mas é favorito. Então, meus amigos, essa foi a minha análise. Um grande abraço, até a próxima e até os vídeos com os resultados dos jogos. Até mais, fui, valeu!